Seja muito bem-vindo ao nosso aulão da aprovação. Gente, eu estou aqui gravando antes dos bastidores. Eu aqui aproveitar a gravação, mas eu vou ter que dizer aos meus alunos, eu não tenho como não dizer. Está tocando aqui embaixo uma música que eu adoro, um disco inteiro, na minha época chamava disco, né? De Reginaldo Rossi. Gente, eu estou aqui só me lembrando da minha infância. Ai, amor! Bem, vamos aqui ao nosso aulão da aprovação, Prefeitura de Camaragibe, português, só questões, Instituto AOCP, eu sou o professor Heber Vieira, estou aqui, olha, querendo acertar as questões de amanhã na sua prova. Oh, meu Deus, eu pedi tanto a Deus. Ai, estou aqui querendo acertar. Reservei para você 14 questões, tá? 14 itens vão ser trabalhados neste momento, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui só coisas boas. Inclusive, uma das provas aconteceu há pouco menos de uma semana, tá? Eu estou aqui na gravação num sábado e foi exatamente a prova da Polícia Científica, mesmo conteúdo de vocês, tudo igual. Nível superior também, tudo igual. Então, a gente vai resolver essa prova inteira, 10 questões dela, e também uma prova do TRF2. Essa prova do TRF2 só teve 5 questões, e das 5, 4 foram do nosso conteúdo e uma não. Aí essa aqui não é do nosso conteúdo, eu tirei, obviamente. Tá? Por isso que nós vamos ter 14 questões. Então vamos lá, meu povo, tranquilamente aqui trabalhar. A banca já começa com uma coisa muito boa aqui, um texto muito bonitinho. Com duas figuras de linguagem, né? Metonímia e metáfora. Metáfora, você sabe, você estudou comigo, você sabe que metáfora é uma comparação mental, em que não tem a conjunção como, a conjunção comparativa como. A diferença é essa, de uma comparação mental para uma comparação explícita. Comparação explícita tem o como lá. Então, metonímia é um processo de substituição. É isso, tá bom? Então, fica aí para você. Substituição como assim, Heber? É você dizer que comeu um prato. Menino, olha, eu comi um prato de feijoada. Você não comeu um prato, você comeu a feijoada. E não o prato. Tá? É isso. E marcas, por exemplo, as pessoas substituem muito as marcas. Elas ficam mais fortes até do que o produto em si, né? Para isso, a gente tem aquela marca Bombril, por exemplo. Outro exemplo também, dentro desse contexto de metonímia, eu comecei falando sobre uma música que eu estava ouvindo, que estava me remetendo muito à infância, falando sobre Reginaldo Rossi. Então, eu amo o Reginaldo Rossi, mas eu não que eu ame a pessoa dele. Eu amo as músicas dele, principalmente as músicas da época em que eu era que eu era criança, que eu era infante, porque isso vai me remeter ao passado e isso me traz boas, excelentes lembranças. Tá? Então, isso aí é um caso de metonímia. Eu amo o Reginaldo. É uma coisa tão íntima, né? Mas, na verdade, são as músicas dele. Tá? Vamos lá. Metonímia e metáfora são a força mais poderosa em ação na linguagem. Talvez por culpa de velhas cartilhas escolares cheias de bolor, muita gente acha que usar metáfora e metonímia é chamar as pessoas por nomes deslocados, poéticos. Ocorre que não é só isso. Olha só, quando eles ocorre que não é só isso, é porque é isso. Mas não é só isso, tá bom? Então, deixar isso aí claro para você. Não é só isso, é porque é isso também. Você há de concordar com o autor que é isso também, tá bom? Então, fique aí deixando claro esse elemento aí, tem que ficar presente já na estrutura. É bom que você grife, esse elemento não é só isso, tá? Porque, além disso, tem outras coisas, mas você não está excluindo, não está sendo um termo aí excludente. Tá bom? Vamos lá. Sim,
Outra coisa, bolô é mofo, viu? Bolô. Bolô é mofo. Mofo, mofo. Coisa mofada. Cartilhas escolares cheias de bolô. No clássico Metáforas da Vida Cotidiana, de 1980, os linguistas George Lakoff e Mark Johnson defendem a tese de que a metáfora transborda da linguagem para moldar nossos pensamentos e condutas sociais. O primeiro exemplo que Lakoff e Johnson fornecem de conceito de base metafórica tem relevância especial em nossos tempos e redes sociais. Tá? Debate é guerra. Esse é um primeiro exemplo que eles têm aí para fornecer nesse conceito de base metafórica. Debate é guerra. Ou seja, debate é como se fosse uma guerra, a metáfora. Isso se evidenciaria em frases como: ele atacou os pontos fracos da minha argumentação. O que você diz é indefensável, entre outras igualmente bélicas. Então perceba que essas duas frases, elas são bélicas, são frases assim, praticamente de guerra, né? Ela tem essa ideia de guerra, mas o debate é guerra. Essa frase tão pequenininha, ela demonstra metaforicamente a estrutura, como se fosse uma guerra, que é uma comparação mental, metáfora. Acreditando que debate é guerra, ao entrar nele, nos comportamos como guerreiros. A metáfora costuma vencer. Em geral, o melhor que podemos fazer é tomar consciência disso e negociar com ela uma paz digna. Ou seja, negocie com a metáfora e viva em paz. Tá bom? Então, porque ela entrou para ficar nas nossas vidas. Então, aí está o texto metonímia e metáfora são a força mais poderosa em ação na linguagem. Esse texto de Sérgio Rodrigues, escritor e jornalista, autor de A Vida Futura e Viva a Língua Brasileira. Primeira questão. Letra A partir da leitura do texto 1, olha, a partir da leitura, a leitura toda do texto, tá? Deixa bem claro. Se ele disser a partir da leitura do trecho, aí você vai olhar o trecho. Mas quando ele diz a partir da leitura do texto 1, aí é o texto como um todo. O autor defende que não se usem mais cartilhas nas escolas. Olha, ele não está dizendo, olha, não usem cartilhas. Ele está dizendo, talvez por culpa de velhas cartilhas escolares cheias de mofo, muita gente acha que usar metáfora e metonímia é achar as coisas por nomes deslocados, poéticos. Então, ele não está dizendo, gente, é para usar, não. Perceba que aqui a forma do verbo está indicando essa estrutura, tá? Está indicando que não se usem, que não sejam usadas. O autor, ele diz isso? Ele diz isso, gente? Ele não diz isso de forma alguma. Inclusive, quando ele diz aqui, ele talvez, é uma sugestão, ele é uma suposição, né? Ele está supondo, talvez por culpa de velhas cartilhas escolares, cheias de bolô. Muita gente acha que usar metáfora e metonímia é chamar as coisas por nomes deslocados, poéticos. 2. Uma das funções da metáfora é chamar coisas por nomes deslocados, poéticos. Olha o que eu disse a vocês. Muita gente acha que usar metáfora é metonímia, e metonímia é chamar as coisas por nomes deslocados, poéticos. Ocorre que não é só isso. Não é só isso. Quando eu digo não é só isso, é porque, além de chamar as coisas por nomes deslocados poéticos, há outras coisas. Então, o autor ele não está discordando. O autor aí ele está concordando. Está dizendo que uma das funções é chamar coisas por nomes deslocados poéticos. Então, a primeira questão nossa, o gabarito é a letra B de bola. Tá bom? Aí está B de bola para você. Maravilha. O conceito de base metafórica, debate e guerra, é o mais importante do livro de Lakoff e Johnson. Não é o conceito, é o primeiro
exemplo. Olha aqui. O primeiro exemplo que Lakoff e Johnson fornecem de conceito. É o primeiro exemplo. O primeiro exemplo não quer dizer que é o mais importante. Tá? Então, olha. É o primeiro exemplo. Ok? Não é o mais importante. Letra C está fora. Os termos que remetem ao conceito de base metafórica, debate a guerra no texto, são argumentação e tomar consciência. Não. Quais são esses elementos? Que são exatamente os. Ele diz aqui que é o quê? Ele diz os termos que remetem ao conceito de base metafórica. Olha aqui. Para debate a guerra. Olha aqui qual é. Atacou. Guerra. Atacou e indefensável. São esses elementos aí que estão aí com uma linguagem bélica, linguagem de guerra, e não você chegar e dizer que é o termo argumentação, de forma alguma, tá bom? Então, você já percebe aqui comigo que os elementos de guerra são atacou e indefensável. Aí, olha, atacou e indefensável. Letra E. O conceito de base metafórica debate a guerra, segundo o autor, tem relevância especial na atualidade, porque a sociedade está muito violenta. Olha só, em momento algum, temos aqui esse elemento, porque a sociedade está muito violenta. Ele diz assim: tem relevância especial em nossos tempos de redes sociais. Ou seja, ele utiliza aqui uma situação temporal e não uma situação causal, tá bom? Ele usa uma situação temporal, nossos tempos de rede social. Então, aqui, olha, isso aqui é causa, tá fora. Letra E seria em nossos tempos de redes sociais. Ok? Então, aí está para você. Nosso gabarito, então, ficou na letra B. Na primeira questão, você tem aí o gabarito, letra B de bola. Tá bom? Então, aí está para você. Maravilha. Questão muito boa. Questão bonitinha. Não é uma questão difícil, mas você só precisa prestar atenção a ela. Tá bom? Só precisa prestar atenção a ela. Ok? Agora ele pergunta para nós o seguinte: assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, uma reescrita gramaticalmente correta para o excerto retirado do texto 1. Aí ele põe: metonímia e metáfora são a força mais poderosa em ação na linguagem. Isso é o que está no texto. Aí ele propõe a reescrita. A força mais poderosa em ação na linguagem é metonímia e metáfora. Você não pode dizer porque são duas coisinhas aqui, olha. Metonímia e metáfora. Uma coisa que eu sempre digo, o verbo ser, quando ele está entre coisas, entre substantivos, ele vai concordar com aquele que estiver com a força de plural. Quem é que está com força de plural aqui? Metonímia e metáfora. Por quê? São dois elementos diferentes aqui do termo anterior, que veio aqui apenas o termo força. Então, aqui só vai ficar são. São. Ok? Esqueça o mais poderosa em ação na linguagem e use a força. Você não vai dizer a força é metonímia e metáfora. A força são
Metonímia e metáfora. Por quê? Porque são dois elementos. O verbo ser, quando ele está entre substantivos, ele concordará com aquele que define a estrutura plural. Quem está definindo a estrutura plural aí é o segundo caso, metonímia e metáfora, porque são dois elementos, tá bom? Então, por isso que não pode ser tem que ser são. Talvez por culpa de velhas cartilhas escolares cheias de bolor. Aí ele diz aqui o seguinte, nessa estrutura, ele traz para nós o seguinte, talvez por culpa de velhas cartilhas escolares boloradas. Aí são aquelas questões chatinhas, né? Que, na verdade, não é boloradas. Quando você tem aqui o bolor, que eu já sei você que são mofos, então, não é boloradas, vai ser emboloradas. Quando elas estão com mofo, tá bom? Emboloradas. Mas aí você não se arriscaria a utilizar essa aí sem você saber, né? Então, está errado, porque sempre tem uma casquinha de banana. Só se a pessoa realmente não soubesse a resposta, iria para esse caso aí. Tá? Letra C. Isso se evidenciaria em frases como. Isso evidenciar-se-ia em frases como. A banca ama colocação pronominal. Você que estudou comigo, você viu uma aula de colocação pronominal? Sim. Então, uma coisa que eu sempre digo, pronomes em geral atraem pronomes átonos para antes do verbo. Logo, eu tenho aqui um pronome demonstrativo. Heber, tem algum pronome que não atrai? Sim. Qual pronome que não atrai? Pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles não atraem porque são pronomes pessoais. Eles, quando eu digo atrair, é geral, que a gente chama de próclise, pronome antes do verbo. Por exemplo, você está vendo aqui, ó, isso se evidenciaria, isso é uma próclise. O pronome está antes do verbo porque ele foi atraído pelo isso. O isso o chamou para antes do verbo. O isso é um pronome demonstrativo. Se aí fosse, por exemplo, um pronome pessoal, como ele, aí eu poderia dizer ele se evidenciaria ou ele evidenciar-se-ia. Tá bom? Poderia fazer essa situação. Mas nesse caso aqui, só pode ficar antes, porque o isso atrai. Tá? Então, olha, pronomes demonstrativos atraem átonos. Vocês já sabem que os átonos são metecinos, vos, os, a, as, lhe e lhes. Então, aqui você está vendo se, está errada essa estrutura, não pode ter isso evidenciar-se. Se eles atraem, é porque só pode acontecer a próclise. Acreditando que debate é guerra, ao entrar nele, nos comportamos como guerreiros. Por que acreditamos que debate é guerra? Ao entrarmos nele, comportamos-nos como guerreiros. Essa está podre, terrível. Por que, Heber, ela está errada? Vejamos. Porque acreditamos, isso aqui tem que ser uma conjunção e não um pronome relativo ou um pronome interrogativo. É uma conjunção de causa. Nesse caso, tem que ser o porquê junto. Porque acreditamos que debate é guerra, já que acreditamos que debate é guerra, tá bom? Ao entrarmos nele, comportamos-nos como guerreiros. Então, aqui, olha, tem que ser o porquê, que é uma conjunção que sinaliza causa. É uma conjunção. Então,
Não é? Você percebe que o porquê separado que inicia a oração, normalmente ele inicia para perguntas, né? Por que acreditamos que debate é guerra? Teria um ponto de interrogação. E não foi o que aconteceu aí, tá bom? Então, fica aí para você a letra D errada. Só pode ser a letra E, né, gente? Em geral, o melhor que podemos fazer. Em geral, o melhor que se pode fazer. Tranquilamente, está correto aqui. Você pode escrever, você pode manter a reescrita gramaticalmente correta aqui. Perfeito, olha. O melhor que, se, o que é um elemento que sempre atrai o pronome para antes do verbo. Perceba que depois vem um verbo que está aqui no presente do indicativo. O infinitivo vem lá no finalzinho, então esse se, ele fica aqui atraído pelo que. Certíssimo, sem problema algum. Aí está para nós mais um caso de colocação pronominal, em que uma coisa eu sempre digo, né? O que sempre atrai o pronome para antes do verbo. Olha, o que sempre atrai o pronome átono para antes do verbo no indicativo. Perceba que o verbo aí está no indicativo, olha, pode estar no presente do indicativo. Então, isso aqui é um caso que a gente vai chamar de próclise. Então, está correta essa estrutura, essa reescrita, o melhor que podemos fazer, o melhor que se pode fazer. Aí você vai dizer, ô Heber, mas mudou o sentido. Por acaso, o enunciado está dizendo que é para manter o sentido? Não. Ele disse uma reescrita gramaticalmente correta. Porque realmente muda o sentido quando eu digo podemos fazer, somos nós. E quando eu digo o melhor que se pode fazer, eu não digo que somos nós. Tá? Mas, aí nessa estrutura, você percebe que está correto. É o que está em jogo, é isso. O que está certo e o que está errado. Novamente, um texto vindo agora. Entenda o que é a captura de carbono que limpa o ar em escala industrial. Tâmara Nassif. A descarbonização de setores-chave da economia virou um assunto de urgência máxima. E, ao mesmo tempo em que alternativas aos combustíveis fósseis têm se tornado o foco, a outra ponta desses esforços também tem recebido atenção crescente, a de remoção e captura de carbono. Faz parte do conceito do net zero, ou seja, de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050, para evitar o ponto de não retorno. Isso vai acontecer quando a quantidade de carbono levada à atmosfera for igual à quantidade que é removida. É nesse sentido que surgem as tecnologias de CCUs, sigla em inglês para captura, utilização e armazenamento de carbono, ou apenas CCS, quando usar o carbono capturado não entra na equação. Trata-se de uma frente de combate à crise climática considerada fundamental pelo IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, da ONU, e pela IEA, Agência Internacional de Energia. E o mercado que hoje movimenta cerca de 10 bilhões de dólares ao ano, principalmente por meio de créditos de carbono. Então, você está vendo aí um texto que é dissertativo expositivo. Por que expositivo? Porque o autor ele não põe nenhuma opinião dele, tudo ele está dizendo o que acontece e o que os outros dizem. Tá? Então, quem está dizendo é a agência tal, quem está dizendo é o núcleo tal, é o painel tal.
É isso, tá? Tudo isso está sendo mostrado aqui e ele chega para nós dizendo o seguinte: a partir da leitura do texto 2, assinar a alternativa em que, do ponto de vista sintático, as vírgulas são opcionais. Olha só, isso aqui também foi visto comigo durante a nossa mentoria. Um exemplo que você viu comigo de vírgula opcional, sabe qual foi? Foi quando a gente encontra um advérbio curto. Você se lembra disso? Se não se lembra, se você caiu aqui sem ser meu aluno, que bom que você está aqui. Sortudo, sortuda, hein? Por quê? É o seguinte, um advérbio de curta duração é um advérbio só, um advérbio. Então, se ele está no início da oração, por exemplo, se eu disser para você atualmente, atualmente ocorre o seguinte, eu posso dizer atualmente, vírgula, ou posso dizer atualmente ocorre o seguinte sem vírgula. Tá bom? Depois de atualmente, a vírgula vai ser facultativa porque eu tenho um advérbio que eu vou chamar de termo adverbial de curta duração. É quando tem até uma palavra. Tá bom? A partir de duas, a banca, Instituto AUCP, já considera o número obrigatório, a utilização obrigatória da vírgula. Tá bom? Então, vamos lá. Ele quer a facultativa. Tá. Facultativa. E o ponto-chave é esse que eu te falei, né? Agora. E, ao mesmo tempo em que alternativas aos combustíveis fósseis têm se tornado o foco. Gente, por favor, né? Ao mesmo tempo em que alternativas aos combustíveis fósseis têm se tornado o foco, eu tenho aí uma oração intercalada, vírgula obrigatória. Então, aqui, ó, a oração intercalada, vírgula obrigatória. Vírgulas obrigatórias. Já vou eu invadindo o outro lado. Relaxa. Faz parte do. Isso aqui não é redação. Faz parte do conceito de net zero. Ou seja, é um termo explicativo. Ele anuncia uma explicação do termo anterior. Então, ó, é um termo que anuncia uma explicação. E o que é que acontece com ele? Vírgulas obrigatórias. CCUS, sigla em inglês para captura. Isso aqui é o quê? Aposto explicativo. Aposto, vírgula, obrigatória. Um mercado que hoje movimenta. Hoje é uma circunstância de tempo. Se é uma circunstância, um advérbio, que é uma palavra invariável, né, gente? Só lembrando que todos os advérbios são invariáveis, não existe hoje. Então, o que é que eu disse aqui? Quando ele for curtinho, só for ele mesmo, as vírgulas são facultativas. Então, olha, advérbios curtos.
curtos, que eu digo uma palavra só, tá, gente? Uma, uma palavra. Vírgulas facultativas. Pronto, já achamos a nossa letra. Resposta nossa, a letra D de dado. Maravilha? Pronto. Captura, utilização e armazenamento. Essa letra E, ela é o quê? Ela é uma enumeração de itens. Enumeração, vírgula obrigatória. Enumeração que a banca vai chamar também de separação de elementos da mesma função sintática. Obrigatória. Então, nossa resposta é a letra D de dado. Aqui está. Letra D de dado. Aqui está a nossa estrutura para você. E aí, todo mundo compreendendo até então, tudo certinho. Eu preciso saber como é que vocês estão. Se estão compreendendo direitinho, tá? Porque a sua prova ocorre, mas aqui você está vendo, antes de ela acontecer, eu estou trazendo o resumo de como ela será, tá bom? Então, vamos aqui trazer para você agora a continuidade. Quis olhar aqui para vocês direitinho. Tá? Vamos fazer agora a continuidade da nossa próxima estrutura. Vamos lá trabalhar. Vamos lá. Tô, veja aqui, doidinho para provar aluno, doidinho. Sim, aproveitando isso, eu quero vocês também comigo em Jabotão não, em São Lourenço, hein? São Lourenço, tá chegando aí, São Lourenço. São Lourenço da Mata. Saint Laurent de la Forêt. Vamos falar em produções para homenagear aqui as Olimpíadas. Saint Laurent de la Forêt, São Lourenço da Mata. 4. Assinale a alternativa que analisa corretamente o primeiro parágrafo do texto 2. Outra possibilidade da grafia da palavra setores-chave é setor-chaves. Olha só, quando você tiver, preste atenção que eu vou falar agora. Quando você tiver dois substantivos e o segundo substantivo, preste atenção. Você tem dois substantivos aqui, ó, setores-chave. Isso é um substantivo composto, né? E o segundo caracterizar o primeiro, o segundo substantivo ficará no singular ou poderá ficar no plural. Mas a preferência é que ele fique no singular. É como se eu dissesse assim: setores do tipo chave. Setores do tipo chave. Então, a letra, como eu disse, o segundo que pode, mas a preferência é que fique da forma como está no texto, setores-chave. Novamente, quando houver um substantivo composto e o segundo elemento dele caracterizar o primeiro, olha o primeiro aqui qual é, setores. Esse segundo elemento, ele fica no singular, ou você pode pô-lo também no plural, mas a preferência é que fique no singular. Mas o termo setor, de todo jeito, vai ficar no... Todo jeito ficará no plural. Então, não seria setor chaves, seria setores chaves.
Ok, povo. Maravilha. Mas a preferência é pelo primeiro elemento, setores-chave. O verbo virou, apresenta o mesmo significado que em. Ele virou à esquerda no cruzamento. Você percebe que ele virou à esquerda? Ele está no sentido de ele cruzou, ele dobrou. Logo, é uma ação. Vamos ver aqui o que acontece no termo virou na estrutura do primeiro parágrafo. Vamos lá. A descarbonização de setores-chave da economia virou um assunto de urgência. Virou, está aqui dando ideia de passou a ser. É mudança de estado. Mudança de estado. Virou aqui, equivaleu a passou a ser. Inclusive, não indicou ação. Se é mudança de estado, ele é um verbo de ligação. Ok? Voltando aqui ao texto, olha. Virou, vai ser aqui um verbo de ligação. Ok, meninos? Letra C. Então, sentido não é o mesmo, né? Um foi ação de dobrar à esquerda, o outro foi passou a ser. Tá? Um foi ação, o outro foi estado. Alternativas aos combustíveis fósseis. O termo destacado pode ser substituído por para os. Esse a é uma preposição. Eu costumo dizer que, normalmente, a preposição a, quando ela é solicitada por nomes, ela pode ser trocada pela preposição para. E é uma coisa que acontece aqui. É uma alternativa para isso, é uma alternativa a isso. Então, alternativas aos combustíveis são alternativas para os combustíveis. Resposta nossa, letra C. Tá bom? São intercambiáveis as preposições a e para, quando elas estão aí fazendo parte de regência verbal ou nominal. Por exemplo, eu trouxe o material para você, eu trouxe o material a você. Eu entreguei o material para você, eu entreguei o material a você. Tá bom? É isso. Eu disse a você, eu disse para você. Tá vendo? São intercambiáveis na regência verbal e na regência nominal. O termo tem é acentuado por se tratar do verbo ter flexionado, o verbo ter está flexionado no plural, e concordando com o sujeito combustíveis fósseis. Vamos ver isso aqui, gente? Olha só, você sabe que não existe sujeito iniciado por preposição, né? Então, a gente vai ter que fazer a concordância com o núcleo do sujeito. E, ao mesmo tempo em que, aí começou a oração a partir do quê? Alternativas aos combustíveis fósseis têm. Mas quem é o núcleo do sujeito? É o termo alternativas. Por quê? Porque ele está livre de preposição. Combustíveis fósseis não pode ser núcleo do sujeito. Por que não pode ser núcleo do sujeito? Porque ele está com preposição. Com preposição. Qual a preposição que está nele? A preposição a. Antes dele, não pode. Perceba que depois do que já veio o termo alternativas. Por isso que alternativas aí é um núcleo do sujeito. O verbo aqui ter, ele concorda com o núcleo alternativas. Mas, Heber, alternativas aos combustíveis fósseis não é o sujeito? É, mas o tem concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo é o termo alternativas. Sim, mas qual seria a função somente de combustíveis fósseis? Ele é o complemento do nome alternativas. Ele é o complemento nominal. Complemento do nome. Complemento nominal, lembrando que o complemento nominal é todo aquele elemento que ele vai complementar um adjetivo, um substantivo abstrato, que é o caso aí de alternativas, tá? Ou então um advérbio.
sempre regido por meio de preposição. Vocês estão vendo aí a preposição que está acontecendo, por isso que não é a resposta a letra D não cabe aqui na estrutura com combustíveis fósseis e sim com alternativas. Maravilha? O pronome átono se pode ser posposto ao verbo tornado. Novamente, uma questão de colocação pronominal, sem que isso infrinja as regras de colocação pronominal da norma padrão. Vamos ver aqui. Ele diz aqui o seguinte, olha. Tem se tornado o foco. Tem se tornado o foco. Vou escrever aqui para você. Olha. Pararam de tocar, Reginaldo Rossi, lá embaixo. Tem se tornado o foco. Ele pede para que a gente coloque o pronome se átono após o verbo. Esse verbo aqui está em que estrutura? Alguém se lembra? Aquelas formas verbais que terminam em ado, ido, eito, isto. Isso é o quê? Particípio passado. Após o particípio, não podemos utilizar pronomes átonos. Então, nunca diga tem tornado-se. Não cabe. Então, aqui, olha. Não cabe o pronome se após tornado. Por qual razão? Pois não se usa a forma átona, que são os pronomes átonos, a forma átona, após. Vou tirar o após aqui, tá? Não se usa a forma átona depois de verbos no particípio passado. Pronto, aqui está o comentário da letra E. O comentário da letra E está aqui. Ok? Maravilha. Então, resposta à nossa letra C. E agora nós vamos. Essa aqui foi a prova do TRF, segunda região, cargo de analista, nível superior. Agora a gente vai à prova, resolver a prova que aconteceu bem quentinha, acabou de sair do forno, a prova da Polícia Científica, ou seja, Politec. Prova muito mais simples do que essa que vimos agora, bem mais simples mesmo. Bem mais fácil. Politec aqui do estado de Pernambuco, Camaragibe aqui, município de Pernambuco. Então, a Politec é um órgão de polícia científica que pertence à SDS, Secretaria de Defesa Social. Instituto Geral de Perícias usa protocolo internacional para identificação de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e para apoio a familiares. De 22 corpos que estão no Departamento Médico Legal, em Porto Alegre, 18 já foram identificados. O Instituto Geral de Perícias, IGP, está atuando com uma força-tarefa para a identificação de vítimas da chuva e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.
O trabalho faz parte de um protocolo internacional que orienta as ações para casos de acidentes ou eventos climáticos com grande número de vítimas. Dos 22 corpos que chegaram ao Departamento Médico Legal, DML, desculpa, de Porto Alegre na tarde de quarta-feira, 6, 18 já foram identificados pelas impressões digitais. A decisão de centralizar o trabalho no DML da capital foi justamente para o uso da estrutura e da equipe multidisciplinar especializada em ações desse tipo, o que permite maior rapidez nas identificações. O grupo é composto por papiloscopistas, médicos legistas, peritos criminais, psiquiatras, técnicos em perícias, fotógrafos, criminalísticos e assistentes sociais, entre outros profissionais. No prédio em que fica o DML, na Avenida Ipiranga, bairro Azenha, há salas destinadas ao atendimento psicossocial dos familiares. Como muitas famílias perderam as casas ou todos os documentos, um sistema de identificação para essas pessoas também está em funcionamento. Para liberar um corpo de uma vítima, um familiar precisa se apresentar com identificação obrigatória. Se a pessoa está sem documentos, o IGP faz biometria na hora e já emite nova carteira de identidade. Gente, eu perdi a minha, estou precisando urgente de uma carteira de identidade. Também há trabalho integrado com cartórios para o registro do óbito. Temos todo o suporte às famílias. Quem chega aqui recebe todas as orientações, inclusive sobre o cartório em que deve ir, onde haverá atendimento em guichê específico. Também estamos em contato com a Defesa Civil em função das dificuldades das pessoas em virem até aqui. Elas poderão ser trazidas ou vamos organizar para fazer a liberação dos corpos em cidades mais próximas, explica a diretora-geral do IGP, a perita criminal, Marguerite Mitman. Sobre a identificação das vítimas, Marguerite destaca que é feita a partir de 3 etapas. A mais rápida é pelas impressões digitais. Se a pessoa tem carteira de identidade feita no Estado, a impressão consta no banco de dados. O sistema faz uma comparação inicial e a identificação é finalizada a partir de análise técnica de um papiloscopista. Das 22 vítimas, 18 tiveram impressões digitais localizadas no banco de dados. Para quem não tem, a etapa seguinte é o processo de odontologia forense. Nesse caso, familiares teriam de apresentar documentos e atendimentos odontológicos do falecido, que também não é simples diante da tragédia que destruiu e arrastou casas, deixando famílias sem pertences. Então, por último, é o processo de DNA, em que o familiar precisa ceder uma amostra de saliva para que o exame comparativo seja feito. De qualquer forma, explica Marquet, para uma margem de segurança do processo de identificação e até para garantir material genético para eventuais exames que sejam necessários no futuro, todos os familiares, mesmo os das vítimas identificadas por impressões digitais, têm material coletado para lançamento no banco de dados genéticos do IGP. Estamos trabalhando com todos os esforços e essas famílias não vão ficar desassistidas. Não haverá revitimização, garantiu a diretora-geral do IGP. Então, você percebe aqui que é um texto informativo, né? Então, você percebe aí do Gaúcha, 0 hora. É um texto informativo. A característica do texto informativo é trabalhar somente com e quando, onde, quem está fazendo aquilo. A questão determinada para focada para um determinado assunto. Então, a tipologia dele, olha, o gênero textual é informativo. A tipologia dele é a tipologia de ser um texto dissertativo expositivo, porque ele só põe aí o que é que está sendo feito. Tá bom? E ele tem um foco, aqui você percebe que ele tem um foco muito interligado
a questão de um assunto específico, né? Você percebe aqui, ó, que é a questão da identificação das vítimas e da celeridade, a rapidez, isso aí. Então, é o que vamos chamar esse elemento aí, o texto todo ele trabalha em cima desse assunto, desse foco, então isso é a referência desse assunto, tá bom? Então aí fica para você, a função dele é referencial. Ele mostra aqui, por meio da informação, tudo o que está acontecendo para que seja mais rápida a entrega, para que seja mais rápido o trabalho. O texto trabalha em relação a isso. Sendo assim, a banca chega para nós e pergunta. Sim, só revisando. Falei tanta coisa agora. Tipologia textual. Texto dissertativo expositivo, porque ele apenas vai expor várias etapas, vai expor como está acontecendo, por que foi escolhido ali o IGP, e dizendo todo o processo, como funciona, devido à rapidez. Por isso que foi escolhido. Segundo, gênero textual informativo, né? Vocês estão percebendo aí que é informativo. E a função textual dele é uma função textual referencial, porque tem como referência um tema, a temática. Ele vai seguir sempre em relação àquela temática ali, da rapidez no processo para identificação. Então, mostrei para vocês 3 tipos de situação, esses 3 tipos que acontecem aí. Tá? 5, assinale a alternativa cuja classificação sintática entre parênteses para o termo em destaque seja incorreta, ele quer errada. No prédio em que fica o DML, aí ele está dizendo que o DML é sujeito simples, ele quer errada, tá, gente? É bom que na hora da prova você grife aqui, ó. Ele quer isso, é errado. Tá? É bom que você grife para verificar, para que não tenha problema algum e tal. Ele está dizendo que é sujeito simples, vamos ver. Bem, uma informação você já tem aqui, que é a seguinte, que eu sempre trabalhei com você. Não existe sujeito iniciado por preposição. Então, esse DML, ele tem tudo para ser sujeito, né? Vamos fazer a pergunta para ver se ele é sujeito. O que é que fica no prédio? O DML. O DML, sujeito, ele fica, verbo. E ele fica onde? No prédio. O onde está representado por em que. Esse em que pode ser substituído por onde e pode ser substituído também por no qual. Aí os 3 elementos, onde, no qual e em que os 3 estariam desempenhando função de adjuntos adverbiais, mas a banca grifou o DML, o DML é sujeito. Será que é simples? Quando é que ele é simples? Quando ele tem apenas um núcleo. Qual é o núcleo dele? DML. Está iniciado por preposição? Não, tem um artigo aqui. Ó. Não, aqui está certíssimo. Que fácil demais essa, né? Não tem o que questionar. Não pode ser o em que funcionando como sujeito, por que não pode? Porque o em começou, é uma preposição, não pode ser sujeito, só pode ser adjunto adverbial de lugar. É como se eu dissesse aqui o seguinte: o DML fica no prédio. Tá bom? É isso. Então, no prédio, na Avenida Ipiranga, há 6 salas, em que fica o DML. Sujeito simples, perfeito. No prédio em que fica o DML, na Avenida Ipiranga, novamente ele põe um outro adjunto adverbial de lugar aqui. É uma função locativa. Perceba que responde a pergunta onde. É a mesma pergunta que se responde aqui na letra A. Olha. O DML fica, ele fica onde? No prédio. E esse no prédio, com pronome relativo, vai ficar em que ou onde. É isso. Então, se ele respondeu a pergunta onde, ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Perfeito. Letra C, muita gente ficou em dúvida nesse caso, eu até agora procuro observar aqui esse elemento. Não, foi a letra C, não, foi a D. Vou chegar lá. No prédio em que fica o DML, na Avenida Ipiranga, bairro Azenha, há salas destinadas ao atendimento.
O verbo haver, no sentido de existir em pessoal, logo não tem sujeito, então você já vai procurar o complemento dele, né? Então, há algo, e algo são salas destinadas. Nós temos aqui um complemento sem preposição de um verbo. Se o complemento sem preposição de um verbo vai ser o objeto direto. Perfeitamente. Tudo certo aqui. Letra D. No prédio. Pronto, foi essa alternativa que muita gente teve dúvida. Eu não sei por quê. Estou até agora querendo entender. No prédio em que fica o DML, na Avenida Ipiranga, bairro Azenha, há salas destinadas ao atendimento. Olha só, ele está dizendo que é ao atendimento psicossocial, está dizendo que é objeto indireto. Seria objeto indireto se eu dissesse assim, as salas que se destinam. Se eu substituísse o adjetivo destinadas pela forma verbal que se destinam, transformando o destinadas adjetivo em uma oração adjetiva. Então, se elas se destinam a alguma coisa. Mas não foi o que aconteceu aqui. Esse destinadas aí, ele é um adjetivo, tá? Ele tem papel adjetivo aqui na letra D. Então, olha, nós temos salas destinadas. Valor adjetivo. Está, inclusive, aqui caracterizando salas. Valor adjetivo. Ok? Se elas são destinadas a quê? Destinadas a quê? Você viu comigo na outra prova que um adjetivo, um substantivo abstrato e um advérbio, se pedirem complemento, eles sempre vão pedir por meio de uma preposição. Aqui está a preposição. Tá bom? Então, e o nome desse complemento será complemento nominal. Logo, ao atendimento psicossocial, esse A aqui, ele está sendo solicitado pelo termo destinadas. Logo, não é objeto indireto, tá? Ao atendimento psicossocial, isso daqui vai ser o complemento nominal, porque complementou o adjetivo destinadas. Então, está errada a letra D, ele estava querendo exatamente errada. Ok? Só lembrando que estaria correto que, se não fosse destinada, se tivesse aí que se destinam, você transformaria em oração adjetiva, e se é oração, tem verbo. E esse verbo vindo a partir de um adjetivo, esse verbo aí se destina a quê? Aí seria transitivo indireto. Aí seria objeto indireto. Mas não foi o que aconteceu na estrutura. Tá bom? Então, nós temos aqui o destinadas com valor adjetivo, porque está caracterizando o termo salas. Logo, vai ser um complemento nominal. Complemento nominal. Resposta letra D. E letra E, destinadas ao atendimento psicossocial. Psicossocial é a característica do atendimento. Tudo que caracteriza o nome, esse aqui foi o comentário da letra D. Agora vamos ao comentário da letra E. Tudo o que caracteriza
um nome. Não esquecer isso, viu, gente? Será adjunto ad nominal. Perceba que ele está dizendo aí um tipo de atendimento, que é o atendimento psicossocial. Então, está certa aqui também a letra E, só esteve errada a letra D. Nossa resposta aqui. Muito boa questão. Maravilha? Então, fica aí para você a dica. Eu quero saber dos senhores, e aí? Tá dando para revisar direitinho todo o conteúdo? Tá dando para ver, né, gente? Todo o conteúdo, todas as informações necessárias. Quero saber aí de você, de você, de você, de você e de você também. Vamos, então, à próxima estrutura. Vamos aqui trabalhar com a próxima estrutura agora. Eu sempre venho aqui ver como é que você está. Estou aqui imaginando o seu olhar em relação a essa estrutura, mas é interessante que você tenha esse domínio, sabendo como é que vai ser a sua prova. Isso é ótimo, isso é interessantíssimo. Então, vamos aqui continuar. Mais um caso, mais uma questãozinha para nós. Questão número 6 agora. Zé, põe aqui enquanto isso. Na sala de justiça, questão número 6. Ele diz assim para nós. Em relação aos processos de formação de palavras, assinale a alternativa incorreta. A banca adora isso, né? Impressionante como a banca gosta dessa estrutura. No trecho, o Instituto Geral de Perícias está atuando com uma força-tarefa. Os termos destacados formaram-se por composição, por aglutinação. Olha só. Nós temos aí um substantivo, dois substantivos compostos, que estão presentes aí na estrutura, e está dizendo que é a aglutinação. Você se lembra do que é aglutinação? Primeira aula da nossa mentoria, nós trabalhamos exatamente com esse processo de formação, e naquela primeira aula, eu disse que a aglutinação há uma perda de letras. Perda de letras. Tá bom? A aglutinação é quando há perda de letras. Dá um exemplo aqui para mim de aglutinação, só para eu me lembrar. Por exemplo, eu tenho aqui Planalto. Acho que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Planalto. O que é Planalto? É um plano mais alto. Aí eu tenho perda de letras. Ó, tá vendo? Planalto. Se eu perdi uma letra só, isso já é aglutinação. Se eu não perco letra alguma, a gente chama de justaposição, porque não houve perda de letras. Pode haver até ganho, como um SS e um RR. Tá bom? Então está errado isso aqui, gente. Tá? Está errado nosso gabarito, letra A. No trecho, um protocolo internacional. O termo em destaque, que é internacional, apresenta um prefixo cujo significado é entre. Entre nações. Exatamente, entre. C. A decisão de centralizar o trabalho no DML da capital foi justamente para o uso da estrutura e da máquina e da equipe multidisciplinar. Olha, justamente você viu muito isso aqui comigo. Eu disse que mente é um sufixo formador de advérbio. Então, isso aqui é um sufixo. E esse multi aqui é um prefixo. Então, vamos lá. Apresentem sua formação. Derivação prefixal, o primeiro, ou melhor, sufixal, o primeiro, que é exatamente, justamente, perfeito.
E sufixal, desculpa, prefixal, o segundo. Então, aqui, ó, prefixal. Prefixal é aquele que vem antes da palavra principal, tá? E aqui é o que vem antes do radical, é o que vem depois do radical. Então, aqui eu tenho o sufixo formador de advérbio. Sufixo de advérbio. Eu sempre digo, né, gente, que toda palavra terminada em mente, ela é um advérbio, exceto a palavra mente. Ok? Então, está corretíssima a nossa letra C. Estamos querendo a errada, já fizemos a errada e já achamos. Letra D, eu acho interessante você analisar todos os elementos, tá? Ah, mas eu já sei esse assunto, mas é bom ver. É bom, eu estou dizendo que é bom, porque tem gente que se acha em determinados conteúdos, aí termina dando problema na prova. No prédio em que fica o DML, nananana, aí ele colocou psicossocial. Ele disse que formou-se por processo de justaposição. Exatamente, olha, eu tenho aqui o psico e tenho o social. Justaposição foi aquilo que eu disse a você, você não perde letras, pode até haver ganho com SS ou RR, que foi o que aconteceu aqui. Houve ganho de um S. Então, perfeito, justaposição. Então, existe a justaposição, que não muda, não há perda, ou então há um ganho de uma letra, e o fato da aglutinação, que é a perda. Bom, é isso. Vou até anotar aqui, né? É bom. A aglutinação, a perda de letra. Justa posição, não a perda. Pode haver ganho, né? Que vocês estão vendo aí. Estamos trabalhando com todos os esforços e essas famílias não vão ficar desassistidas. Eu tenho desassistidas e revitimização. Os termos destacados passaram por derivação prefixal, olha só, des, desassistidas. Esse des aqui é prefixo. Revitimização também é prefixo. De revitimização é novamente vítima, tá? E desassistidas quer dizer que não vão ficar assistidas. Então, passaram, sim, por um processo de derivação prefixal. Aí está a nossa questão, nosso gabarito ficou na letra A. É assim que vai cair na sua prova, gente. Maravilha. Sétima questão. Como muitas famílias perderam as casas ou todos os documentos, um sistema de identificação para essas pessoas também está em funcionamento. Será que esse como equivale a conforme? Equivale a segundo? Ou ele equivale a já que? Vamos lá. Ele cai como uma luva que o já que uma vez que. Toda vez que o como, iniciando o período, ele equivaler a já que, uma vez que, ele vai dar sempre ideia de causa. Tá? Então, como equivalendo a já que uma vez que o porquê, ele vai ter sempre, porque junto, né? Valor de causa. Vamos lá? Nossa resposta só pode ser a letra P de bola.
o que indica o motivo pelo qual também está em funcionamento o sistema de identificação para as pessoas atingidas pelos agentes. Condição não é, condição seria se eu tivesse caso, ou então se. Consequência também não seria. Consequência se eu tivesse aí um por isso. Proporção seria a medida que, ou então, quanto mais, você viu isso comigo na aula de conjunção, se você fez os nossos projetos ou a nossa mentoria. Tempo. Tempo, eu vou utilizar se eu tiver aqui o assim que. Ou então, quando. Nada disso aconteceu, né? Nossa resposta é a letra B. Próxima questão. Oitava questão agora. Tendo em vista aspectos linguísticos que constituem o texto, assinar a alternativa correta. Para liberar um corpo de uma vítima, o trecho destacado indica causa. Para vocês que trabalharam comigo, vocês estão já cansados de ver isso, né, gente? O para, ele é finalidade. O para é finalidade. Que está para você. Eu acho que eu pulei uma questão, não? Próximo. Um familiar precisa se apresentar com identificação obrigatória. O termo destacado tem função de pronome passivador. Vamos primeiro observar o texto, né? Um familiar precisa se apresentar. Ele vai chegar lá e vai dizer: olha, eu estou me apresentando a mim mesmo. Isso é o quê, gente? É um pronome o quê? Reflexivo. Não é pronome apassivador. É pronome reflexivo. Mas, Heber, seria como se fosse o apassivador? Se eu dissesse assim: apresentaram-se argumentos. Argumentos foram apresentados. Eu teria que ter depois um substantivo sem preposição que ficaria concordando com esse verbo, ou seja, por isso que eu disse, apresentaram-se argumentos, apresentaram os documentos. Então, a transitividade seria direta e esse elemento passaria a ser o sujeito, documentos ou argumentos. O se seria partícula passivadora e o verbo concordaria com esse trecho. Mas não foi o que aconteceu aqui. Um familiar precisa se apresentar, ele vai chegar lá e ele mesmo se apresenta. Tá? Reflexivo. Um familiar precisa se apresentar com identificação obrigatória e o segmento destacado poderia receber esta outra construção. Precisa apresentar-se. Olha só que maravilha, mais uma questão de colocação pronominal. E eu estou aqui mostrando para você um verbo que está de forma, aí ele está de forma nominal. Formas nominais do verbo, vocês sabem quais são, né? Infinitivo, que é essa daí que eu estou mostrando a você agora, apresentar. Gerúndio, NDO, ou particípio. No particípio, vocês viram comigo que não podemos utilizar o pronome após o particípio. Vimos isso na aula de hoje. Mas aqui, no verbo no infinitivo, você que estudou comigo, nós trabalhamos isso na aula de colocação pronominal, que eu disse que o verbo, quando está no infinitivo, o pronome poderá ficar antes ou depois do verbo. Então, aqui, olha, eu posso dizer, precisa apresentar-se. Nosso gabarito, letra C. Então, olha, quando o verbo vem no infinitivo
no meio de uma oração, o pronome átono poderá ficar antes, antes é próclise, né? Ou depois dele. Depois é a ênclise. Então, eu posso dizer aqui, sem problema algum, posso dizer, precisa apresentar-se. Olha aqui. Precisa se apresentar ou precisa apresentar-se. Sempre com o hífen, quando for uma. Sempre com o hífen, quando for um pronome, quando for quando o pronome estiver após o verbo. Pronome após o verbo, pronome átono, sempre utilize o hífen. Ok? Maravilha, não se esquecer disso aí. Então, aí está, nosso gabarito ficou a letra C. Letra D. Temos todo o suporte às famílias. O uso do acento da crase é facultativo. E facultativo que nada, menino! Oxi! Suporte é um substantivo abstrato, equivalendo a apoio. Suporte a quem? Às famílias. Tá? Porque se é substantivo abstrato, se ele pedir complemento, vai pedir com preposição. A gente já viu isso aqui hoje, né, queridinha? Por favor, né, queridinho? Por favor. Então, olha, suporte a quem? Ou a quem? As famílias. A mais as, olha aqui, crase obrigatória. Não é facultativo, é obrigatório. E letra E, todos os familiares, mesmo os das vítimas identificadas por impressões digitais, têm material coletado. O verbo destacado recebe acento por ter como sujeito o segmento pluralizado vítimas identificadas. Não! Olha aqui a vírgula, gente. Você elimina o elemento que está entre vírgulas. Pode eliminar. Olha o que ficou. Todos os familiares. Então, tem, aqui está ligado a, está concordando com os familiares, e não vítimas identificadas. E sim, todos os familiares. Porque mesmo os das vítimas identificadas por impressões digitais, isso aí é um termo intercalado. O sujeito aqui é o termo todos os familiares. E é claro que você sabe também que não existe vírgula entre sujeito e verbo. Se você retira esse trecho daí, essas duas vírgulas vão sumir. Somem, desaparecem. Tá? Gente, eu coloquei tudo quanto é assunto aqui mesmo, viu? Tudo quanto é assunto do qual vocês vão precisar. Poxa, tudo, vai cair tudo na prova. Essa daqui está de graça. Assinar a alternativa cujo verbo destacado esteja empregado no mesmo tempo verbal que está o verbo sublinhado. Também trabalhamos na nossa mentoria, esse caso. Lembra aquela história que eu digo que você coloque o verbo sempre na segunda pessoa do singular? Lembra? Você vai se lembrar agora. Aqui tem foi. A decisão foi. Ela foi. Tu foste.
Então, se a gente consegue utilizar, a decisão foi, tu foste, então isso aqui é a indicação de que o verbo ele está no pretérito perfeito do indicativo. A gente vai procurar um também que seja pretérito perfeito do indicativo. Dos 22 corpos que eles chegaram, tu chegaste, logo, pretérito perfeito do indicativo. Resposta letra A. Meu Deus, que português tão fácil. Letra B. Também estamos em contato com a Defesa Civil em função das dificuldades das pessoas em virem. Olha a preposição em aqui. Após preposição, verbo no infinitivo. Virem está no infinitivo. É o infinitivo pessoal. Tá? Infinitivo pessoal é aquele que muda conforme a pessoa. Então, é infinitivo. E por que ele é infinitivo mesmo? É por causa da preposição. Se imediatamente após a preposição você tiver um verbo, ele vai ficar no infinitivo. Elas poderão. Poderão, tu poderás. Então, aqui está no... Que estrutura é essa? Essa estrutura nossa está na forma de... vocês viram que a tela sumiu agora porque eu bati com muita força. Está na forma de futuro, né? Está na forma de futuro, não tem como você confundir esse elemento aqui, tá bom? Então, fica aí para você essa informação a colocar. Pronto, já utilizei. Vou só colocar aqui de volta para você. Pronto. Futuro. Não confundam poderão com puderam, tá? Pelo amor de Deus. Sim, Heber, como é que seria na segunda pessoa tu? Poderás. Elas poderão, tu poderás. Para você achar o pretérito, a melhor forma é essa. Elas poderão, tu poderás. Isso aqui é futuro do presente do indicativo. Olha o iam, uriam. Nesse caso, familiares teriam e tu terias. É uma técnica para você identificar o pretérito perfeito, tá? Tu terias. Então, essa terminação urias aqui, ela mostra o futuro do pretérito do indicativo. E a letra E, para que o exame comparativo seja, para que ele seja, é porque ele não está sendo, tá? Para que seja. Então, não indica certeza. Se não indica certeza, é subjuntivo. Logo, vai ser presente do subjuntivo. Não indicou certeza. Presente subjuntivo não sinaliza certeza. Não sinaliza certeza. Mastigando aqui bem direitinho para você essa prova. Né? Muito boa essa prova. Não é uma prova difícil, a primeira da mais difícil. A respeito da fonética, a banca adora, e fonologia da língua portuguesa, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. As corretas, né? Porque ele coloca várias assertivas aí. A identificação de vítimas da chuva, o termo destacado apresenta 5 letras. Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
4 fonemas, vamos ver. SH formando um só som. Som de X. Chupa. Certíssimo. 4 sons, 4 fonemas. Maravilha. Primeiro item certo. Se o primeiro item está certo, você elimina a letra B e a letra C. As duas aqui estão fora. Você vai ficar com a A, com a D e com a E. Enchentes e grande. CH e GR. São encontros, exemplos de encontros consonantais. CH, não. O CH aqui é um exemplo de dígrafo. Dígrafo. Encontro consonantal só existe no GR. Encontro consonantal. Trabalho e climáticos. As palavras destacadas apresentam ao todo, ou seja, a soma das duas, a soma de ambas. 2 encontros consonantais e um dígrafo. Vamos lá. TR e CL são encontros consonantais. LH é um dígrafo, tá bom? Então, olha. TR, CL, encontros consonantais. LH, dígrafo. Que o dígrafo é quando você tem mais de uma, você tem duas letras que formam um só som. Tá bom? Então, o item 3, ele está correto. Olha, eu tenho um, dois, dois encontros consonantais e um dígrafo. Perfeito. Perfeito. Item 4. O grupo é composto por papiloscopistas, peritos criminais e psiquiatras. Os exemplos são exemplos de dígrafos. Dígrafo seria, se acabei de dizer, quando você tem duas letras que formam um só som. Mas você está pronunciando o C e o R. Então, você tem aqui o encontro consonantal, CR. Encontro consonantal. E o QUI, esse QU, que está formando o dígrafo. Então, nós temos o item 1 e o item 3 corretos. Resposta letra D de dado. Ok? Então, item 1 e o item 3 correto. Maravilha? Perfeito? Aí está. 11. A função da linguagem predominante do texto é referencial. Olha, o texto já diz que é referencial. Referencial, por que ela é referencial? Pois a notícia em questão, a notícia que eu falei, o informativo, propõe-se a convencer os leitores de jeito nenhum. Convencer o leitor, o texto informativo, a notícia, ela não tem a ideia de convencer. A notícia é de informar somente sobre um determinado tema. Então, isso aqui é um texto dissertativo argumentativo que faz isso. Quem faz isso é o dissertativo argumentativo. Mas o nosso texto, você viu que ele não é dissertativo argumentativo. Ele é expositivo. Enfatiza a comunicação produzida entre emissor e receptor do texto. Isso daí, gente, é a função fática, tá bom? Então, é a função fática, você conversando com o outro, é a comunicação, nada a ver. Isso aqui é a fática. Você conversando, no caso, aí você vai trabalhar com uma conversa, interlocução. Seria interlocução. Estou usando esses nomes aqui porque são os nomes que a banca pede. Tá bom?
Próximo. Centra-se no emprego de uma linguagem científica. Gente, se fosse uma linguagem científica, nós não entenderíamos. Que a linguagem científica é a linguagem que somente um determinado grupo compreende. Tá bom? Linguagem científica, ela é restrita. Linguagem científica é restrita a um determinado grupo. O conteúdo dessa matéria, dessa notícia, ele poderia vir de forma científica, agora nós não entenderíamos. Ele iria para aquelas pessoas que são da área, tá? No caso da área forense, aí nesse caso. Expressa a avaliação positiva do jornalista com relação ao trabalho, ao resultado do trabalho. A avaliação positiva seria um ponto de vista. O texto não trabalha com ponto de vista. Tá? Informa de caráter objetivo o interlocutor do texto acerca do trabalho realizado pelo IGP, isso aí é referencial, no que se refere à identificação das vítimas. Resposta, letra E, perfeitíssimo. Não tem nem o que questionar aqui, letra E. Tá? Maravilha. E 12, de acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que a identificação das vítimas existentes tornou-se mais ágil devido à centralidade do trabalho em conjunto no DML de Porto Alegre e à variedade de profissionais envolvidos. Perfeitamente. A letra A, ela disse tudo aqui para nós. Resposta à letra A. O texto ele mostra isso aí, inclusive ele se concentra inteiramente nessa situação da. Lembra que eu coloquei aqui no texto, tá? Até a questão da rapidez. Olha aqui. No próprio texto, eu grifei o termo rapidez. Vamos lá. Eu tenho certeza que eu grifei o termo rapidez. Certeza. Grifei, mas não estou vendo. Mas eu grifei o termo rapidez em alguma situação aqui, nessa estrutura. Olha aqui, tá vendo? Sempre falando do DML, sempre falando do IGP, tá vendo? Então aí está para você nossa resposta. Maravilha, essa questão foi muito simples, muito fácil. Perfeito. É uma questão que a banca pede aí a função textual, mas ela trabalha com tipologia também. Por isso que eu trabalho sempre, quando eu explico o texto, eu explico tipologia, eu explico gênero, explico tudo. 12, letra A. 13. Considerando os usos da vírgula, informe se é verdadeiro ou falso. Você afirma a seguir, assinar a alternativa com a consequência correta. O grupo é composto por papiloscopistas, médicos legistas, peritos criminais, psiquiatras. As vírgulas são empregadas para separar elementos de mesma função sintática. Exatamente, eu disse o que a vocês, que a banca, quando ela quiser, ela usa a mesma função sintática para quê? Para uma enumeração de itens. Mesma função sintática. Mas aí, de repente, você pergunta, mas que função sintática é essa? A função sintática presente aí é exatamente a função de agente da passiva. O grupo é composto por papiloscopistas, médicos, ou seja, médicos, papiloscopistas, legistas, peritos criminais, psiquiatras compõem o grupo. Então, ele é composto por essas pessoas aqui. A numeração de itens, agenda passiva, aqui está corretíssimo. Para liberar um corpo de uma vítima, um familiar precisa se apresentar com identificação obrigatória. É facultativo o uso da vírgula empregada. Opa! Você percebe que nós temos aqui uma oração deslocada.
Oração subordinada adverbial deslocada. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Oração deslocada, vírgula, obrigatória. Não é facultativa. Então, errado aqui. Explica a diretora do IGP, vírgula, a perita criminal Marguerite Mitman. A vírgula é utilizada para isolar um aposto explicativo, claro. Você está dizendo aí. Quem é a diretora do IGP, que é a perita? Maravilha. É o processo de DNA em que o familiar precisa ceder uma amostra de saliva para que o exame comparativo seja feito. A vírgula foi empregada para isolar uma oração adjetiva com valor explicativo. Vamos lá. É um processo de DNA em que equivale a nesse processo, que poderia ser também no qual. Logo, esse que ele é um pronome relativo. Se você está pondo a vírgula aqui, essa vírgula está dizendo que a oração ela é explicativa. Perfeitamente. Oração é explicativa, você sempre põe uma vírgula antes do pronome relativo para sinalizar, e se vier uma preposição, antes da preposição. Foi o que aconteceu aqui. Aí ele diz, e antes de para quê? Deveria haver um uso de vírgula obrigatória nesse caso. Olha só. Olha. Em que o familiar precisa ceder uma amostra de saliva. A oração adjetiva terminou aqui. Esse para que já é uma outra oração. O para que o exame comparativo seja feito, ele está ligado à oração adjetiva explicativa. Então, se ele está ligado, você não vai usar vírgula, não, hein? Porque se você puser uma vírgula aqui, antes do para quê, você está condicionando o para quê, que é finalidade, ao processo, é o processo de DNA. E a ideia do para que o exame comparativo seja feito está exatamente ligada a quê? Ceder uma amostra de saliva para que o exame comparativo seja feito. Então, a vírgula vai ficar somente antes do pronome relativo em que, para marcar a explicação, e quando finalizar, tá? Se não finalizar com ponto, quando finalizar, que na verdade aqui finalizou com ponto, a oração final, porque a oração final ela está ligada à oração subordinada, é uma subordinação ligada à outra. A oração subordinada adverbial final está ligada à oração adjetiva explicativa. Por isso que não pode ter uso obrigatório da vírgula, tá bom? Então, olha, fica aí para você esse elemento. Pelo fato de a estrutura iniciada por para que transmitir um valor de finalidade à oração explicativa, é uma subordinação dentre outras.
não se usa a vírgula antes desse conectivo para quê? Essa questão aqui, essa aqui é um ponto mais chatinho que tem. Por que é um ponto mais chatinho, Heber? Porque todo mundo sempre decora que as orações adjetivas explicativas ficam sempre entre vírgulas. Concordo. Ou entre vírgulas, ou então vírgula, ponto. Só que ela já terminou. Ela termina. Perceba que ela termina exatamente aqui em que o familiar precisa ceder uma amostra de saliva. O para quê no começo da oração, você não sabe, não viu comigo que o que começa sempre a nova oração? É isso, tá bom? Agora, você nunca vê isso em prova, porque na verdade é muito raro. Uma subordinação subordinada a outra subordinação. Uma oração subordinada adverbial de finalidade está subordinada a uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí o ponto só vai ficar depois dessa oração subordinada adverbial final, porque uma está subordinada à outra, ficando assim. Essa aqui vai ficar F. Se essa vai ficar F, eu tenho aqui como gabarito VF, VF, o nosso gabarito vai ser letra D de bola. Isso é banco por maldade, a banca colocou VF, VV, tá vendo? Para deixar exatamente o aluno na dúvida aqui nessa estrutura. É isso. E agora a nossa última questão, deixa eu ver se está faltando resolver alguma. Se eu deixei alguma aqui para vocês. Resolvi. Tudo certo. Nossa última questão agora, agradecendo desde já a você que ficou comigo até então e torcendo que sua prova seja excelente, que caia tudo que a gente está revisando aqui nesse momento. Ele tem os termos climáticos, número e vítimas. Todos são o quê? Todos são pró, pá, pró, cítono. Isso aqui todo mundo sabe, né, gente? Proparoxítonas são aquelas palavras cuja sílaba mais forte vai ser sempre a antepenúltima. Vai ser ma, num, vi. Ele está querendo uma que seja também proparoxítona. Letra A, você está vendo que cartório é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Letra B, haverá, é uma oxítona terminada em A. Letra C, específico, proparoxítona. Proparoxítona. A resposta é nossa. Obrigatória, mesma coisa que aconteceu na letra B. Paroxítona, terminada em ditongo crescente. Ditongo, dois sons de vogais. E o som cresce. Contraditória, cartório, tragédia, paroxítona, também terminada em ditongo crescente. E aí está, gente. Eu desejo a você uma excelente prova, tá? Boa prova. Estou na torcida por você, ok? Aí está, vamos comentar
Se houver alguma questão para ter interposição de gabarito, a gente vai comentar aqui e tal. Eu elaboro o gabarito para você agora também. Se não tiver, nem conte comigo, tá? Eu digo logo, não cabe. E tem gente que faz a prova já pensando em colocar gabarito, em colocar interposição para derrubar gabarito. Primeiro que a banca não gosta de fazer isso, tá? Eu quero deixar bem claro. A banca ela não gosta de estar mudando o gabarito. Detesta, principalmente nesses conteúdos. Desejo de coração que você faça uma excelente prova. Estou aqui na plateia neste momento, torcendo por você. Nada de tensão, nada de cobranças. Dê o seu melhor. Com muita calma e segurança. Eu estou com você. Professor Heber Vieira. Muito grato. Então, aí está meu contato. Caso necessite entrar diretamente em contato comigo, aí está o meu WhatsApp comercial para você falar comigo. Ok? Grande abraço. Muitíssimo. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Faça uma excelente prova e que Deus esteja do seu lado e que eu esteja falando bem rouquinho. Oh, não, essa não, porque essa aí é a oração com ideia de concessão. A gente está querendo uma adversativa, menino. Não, essa não, isso aí é um dígrafo, isso aí não é inconstitucional, não. Tá, cuidado. É isso aí. Beijão para vocês.